Glória a Deus. Irmãos, nós temos trazido aqui, nos últimos domingos, uma mensagem sobre o reino de Deus. Aquela mensagem que eu preguei domingo passado, eu particularmente, já está lá no nosso canal, né, do YouTube, e eu já ouvi 3 vezes. Eu achei a revelação esplêndida, né, para quem, né, precisa realmente ser transformado, revigorado. Tudo que você precisa está naquela mensagem. Se você buscar, eu tenho certeza que sua vida muda. E a gente está falei primeiro do reino invisível, depois eu falei do como a gente entra no reino. E hoje eu quero trazer algo muito especial, porque nós temos coisas ao nosso favor que você não tem ativado na sua vida, você não tem buscado. Você às vezes perde muito por não buscar o que deveria buscar. Quando nós entramos no reino de Deus, o que eu posso ter? O que eu vou receber? Nós vimos semana passada que quando o reino desce, todas as coisas se transformam. Amém? Por que Jesus andou sobre o mar? Porque veio o reino naquele momento. Aonde está o reino, milagre acontece. O reino de Deus é infinitamente poderoso em relação ao nosso mundo natural. O mundo natural aqui é 1 mais 1 é 2. No reino de Deus, 1 mais 1 é 870, 420, eu não sei. Vai depender do que você estiver precisando. Tudo é possível quando o reino de Deus vem. Por isso que o Senhor diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Estava Jesus lá com uma multidão, precisando alimentar a população, que era grande. Os discípulos começaram a fazer contas. Então a conta é uma coisa humana deste mundo, né? Você está precisando comprar uma coisa, você vai fazer conta. Mas Jesus falou, não, Felipe, para com esse negócio, vamos viver o reino. Então pega, o que vocês têm aí? Temos 2 peixinhos, 5 pães, então traga aqui para mim. Deu graça. Aí o reino veio e começou a multiplicar aquilo, e todo mundo se alimentou, e ainda sobrou 2 cestos de pães, né? Então nós vemos, irmãos, que o reino de Deus, quando ele vem, ele transforma a vida das pessoas, naquilo que ela necessita. Por isso que o Senhor diz, não se preocupa com bênção, para de ficar atrás de bênção, busca o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas nós vimos semana passada o que nós temos que fazer para entrar no reino de Deus, né? É fácil? Não. E depois que você entrou no reino de Deus, aí vem a mensagem. A mensagem de hoje vai falar sobre isso. O reino de Deus é um lugar também de revelação. O reino de Deus é o lugar de revelação. Por que muitas pessoas não têm revelação da palavra? E busca aí, né? É isso que Deus manda dizer. Por quê? Porque a pessoa ela não entra no reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, Deus te revela. E tem várias maneiras que Deus nos revela. E hoje eu quero trazer a vocês a respeito dessas revelações. Abre a Bíblia, abre a Bíblia, Efésios 1:3. O reino de Deus, o lugar de revelação. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, é passado, já está feito, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor já nos abençoou. Por isso ele disse, o lugar celestial. Esse lugar celestial é o reino de Deus. Então o que eu e você devemos fazer? Buscar o reino de Deus. Por quê? Porque lá já está todas as bênçãos. Jesus já conquistou para nós todas as bênçãos. Por isso que Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando eu descubro isso, e me esforço e luto para chegar no reino de Deus, né? Tem gente que prega, não, o reino de Deus é só depois que você for... Não, nós já vimos nas mensagens, depois vocês vai lá no YouTube e você vai entender isso. O reino de Deus vos já chegado.
A mensagem que Jesus mandou pregar não foi só a salvação. A principal mensagem que o Senhor nos deu é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele mandou pregar o reino de Deus. Tanto é que Jesus falou, olha, eu só vou voltar quando a mensagem do reino for pregado no mundo inteiro. E o reino de Deus não consiste em pregação, mas sim o quê? Poder de Deus. O reino de Deus é a manifestação do poder dele em nossas vidas. Então o Senhor deu a dica, que quando ele cumpriu, quando nós chegamos no reino de Deus, foi para isso que o Senhor nos chamou, para que eu e você pudéssemos desfrutar do melhor dessa terra. Porque a Bíblia diz, se deres ouvido, comereis o melhor da terra. Agora o meu povo está sofrendo, o povo de Deus, a igreja, né, o povo, ele fala, está sofrendo porque falta o conhecimento. A Bíblia diz, Jesus diz, erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E nós precisamos entrar nesse lugar celestial. Por quê? Porque nós somos pessoas espirituais. Todo mundo tem um espírito aí, irmãos? Você tem espírito dentro de você? Opa, ainda bem. Então, é essa parte espiritual que tem acesso ao reino de Deus. Essa parte espiritual que faz com que a gente possa entrar no reino de Deus. Só que junto com o espírito, tem uma outra parte aí que está dentro de você. Todo mundo tem alma aí? Tem uma alma aí? A alma é a parte pensante, né? Aquilo raciocínio que a gente tem. E a alma, ela serve para você raciocinar tanto as coisas físicas como as coisas espirituais. Por exemplo, isso aqui é uma pedra. Eu tive o discernimento disso. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Então, minha alma que discerniu isso. Eu olhei, foi processado na minha alma e eu tive o discernimento. Isso aqui, essa cor é preta, essa cor é branca. Então, é a alma que faz isso. Só que a alma também é quem interpreta a visão do reino de Deus. A alma também é quem interpreta o discernimento que Deus está dando através do Espírito. Deus não fala na alma, Deus fala no Espírito. Então, o contato que eu e você temos com Deus é através do nosso Espírito. Então, quando o meu Espírito se une com o Espírito de Deus, a Bíblia diz, nos tornamos um só. Então, Deus nunca vai falar aqui. Quem fala aqui é o diabo. O diabo não tem acesso ao nosso espírito, mas ele tem acesso à nossa alma. Por quê? Porque tudo que Deus fala no espírito passa na alma. Tudo que a carne vê passa na alma. Então ele falou, vou direto na alma. Ele não tem acesso no espírito, porque o espírito pertence a quem? A Deus. Mas ele tem acesso ao pensamento. E ele vem e tem e fala o nosso pensamento. Ele mostra, ele faz você sentir, faz você ouvir, e aí você raciocina conforme ele quer. Por quê? Porque todos nós não somos perfeitos. Nós temos uma natureza maligna ainda dentro de nós. Alguém sente raiva aqui? Alguém sente ódio? Alguém sente inveja? Né? Então a gente tem umas coisas erradas ainda dentro de nós. E é por essa natureza que ele ainda tem acesso à nossa mente. Ele não conseguiu destruir Jesus, porque Jesus estava onde? Na palavra. Na palavra. Então, tanto é que para enganar a Eva, ele teve que se materializar. A Eva teve que ver a cobrinha falando, porque ele não tinha acesso à mente, mas ele teve que manifestar fisicamente para que o pensamento da Eva e o Adão, após, visse aquela serpente falando, e aquela serpente enganou eles. Então isso é o que acontece com a gente. Hoje, nós vemos que os demônios manifestam nas pessoas, e as pessoas falam. Ele fala através das pessoas. E qual é a outra maneira? Pelo nosso raciocínio. Porque nós temos ainda muita imperfeição, e nunca vamos ser perfeitos. Mas como que eu faço para combater isso, pastor? Esses pensamentos e esses sentimentos, essas vontades que não pertencem a Deus. Está escrito. Está escrito. É lutar, é se posicionar conforme aquilo que está escrito. Eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer porque está escrito. Eu não tenho vontade de fazer isso,
mas eu vou fazer porque está escrito. Ah, eu não tenho paciência para fazer isso, mas eu vou ter paciência porque está escrito. Eu não vou perdoar, mas eu vou perdoar porque está escrito. Eu não tenho vontade, então eu vou buscar fazer tudo o que está escrito. Porque quando uma pessoa faz mal para a gente não, a princípio a gente não tem muita vontade de perdoar. Mas a gente vai orando, vai buscando o Espírito Santo, tal, até que venha a vontade. Quando vem a vontade, porque está escrito, eu tenho que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Então eu sou obrigado. Mas pastor, é verdade, tem hora que não dá vontade. Quando você vê o Dória falando lá na televisão, não dá vontade. Dá vontade de entrar lá dentro, né? O nosso governador. Então, o que acontece? Nós somos seres humanos e ainda somos invadidos por esses sentimentos que o inimigo ainda tem acesso. Então, vamos para a palavra de agora. Então, o homem espiritual, eu expliquei o que é o homem espiritual. Então, através da palavra que conhecemos, por isso que temos que ler e meditar na palavra sempre, podemos caminhar no mundo espiritual. Porque Jesus falou, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Nós vimos nas mensagens anteriores que Jesus é que nos faz ver o Pai. Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. O Filho não faz nada sem antes ver o Pai fazer. Então tudo que o Pai faz, o Filho tem que fazer. Isso é uma ordem, isso é um mandamento de Jesus. E poucos fazem isso. Quantas decisões você toma na sua vida sem ver o Pai fazer primeiro? E Jesus disse, ver o Pai é ver o que está escrito primeiro para que você possa fazer. Não vou tomar atitude. Mas tem coisas que não estão escritas, literalmente. Por exemplo, você vai comprar um carro. Está escrito, não comprarás esse carro. Você vai abrir um negócio. Está escrito, não abrirá esse negócio. Você vai casar com a Mariquinha. Ah, não, a Mariquinha está ali, né, irmã? Não casarás com a Mariquinha. Não está escrito isso na Bíblia. Então eu preciso de uma revelação. Eu preciso de uma revelação dentro da palavra que vai me dar o entendimento que eu não devo casar ou que eu devo casar. Que eu devo comprar ou não devo comprar. Deu para entender? Então, mas na palavra, o Espírito Santo sempre vai te dar essa revelação. Mas para isso eu tenho que buscar o reino de Deus. Não adianta você ter um conhecimento intelectual disso que eu estou falando. Tudo que eu prego aqui é ensinamento. Mas não adianta você ter aí anotado, se você não praticar. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 2. 2 Coríntios 12, versículo 2. 2 a 4 nós vamos ler. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Mais um. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então veja que essa experiência de Paulo, né, foi mostrada que nós podemos entrar em outra dimensão espiritual. Ele foi arrebatado até o paraíso. Para quê, irmãos? Para ouvir coisas indivisíveis, que não estão escritas. Por que nós temos que ter essas experiências no reino de Deus? Porque muitas coisas nós não entendemos o que ainda está escrito. Tem muitas revelações. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Ela é viva, ela não para. Tem muita coisa que tudo que a gente quer saber. Mas tem coisas que não estão escritas, como eu disse agora há pouco, de uma maneira nítida para nós. A gente lê, pensa que é uma história, a história de Davi, a história de Moisés. A letra mata, o Espírito é que vivifica. Então eu preciso ter essa revelação para eu entender que aquilo está fazendo parte da minha vida. E eu preciso tomar atitudes. Então Deus, ele te ensina.
O filho não faz nada sem antes ver o pai fazer. Só que nós vimos semana passada que isso precisa ser feito de uma maneira em que você vai se dedicar. Você tem que se dedicar mais para você conseguir chegar nesse patamar aí que nós vamos falar. Mas é possível para todos. Se Paulo, se João, se Pedro, todos eles tiveram acesso ao mundo espiritual, por que eu e você não podemos? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então não adianta ter o conhecimento intelectual. O reino de Deus deve ser uma experiência vivida por todos nós. Jovens, crianças, qualquer pessoa pode, que aceitou Jesus, que tem Jesus no coração, pode acessar o reino de Deus. Lucas 12, 32. O que significa entrar no reino? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Muita gente, o Senhor diz, olha, Deus se agradou de dar o reino, então nós podemos entrar no reino. Não coloca o reino como uma coisa futura. Jesus, nós vimos nas outras mensagens, não vou repetir, vos é chegado o reino de Deus. O Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, diz lá a oração, venha a nós o vosso reino, para quê? Para que seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Então não é uma coisa lá para o futuro, é para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Quando eu aceito o Senhor Jesus, eu estou dizendo para o Senhor Jesus, a palavra Senhor quer dizer meu dono. Eu estou dizendo que eu estou fazendo a vontade dele a partir de hoje, somente a vontade dele. E tem coisas que nós não vamos encontrar literalmente, porque é algo específico para nós. E nós precisamos ouvir o reino de Deus. Você pode até tomar a atitude certa e dar certo, mas se você tomar errado, isso vai ficar para sempre. E pode até atingir gerações futuras. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Por isso que é importante nós acessarmos o reino de Deus. Olha o que diz João 18:36. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Veja, o reino de Deus não é aqui do mundo. Ele falou, se fosse do mundo, os meus servos iriam lutar. Lutar, não precisamos. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne, mas nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. O inimigo não é físico. Então o reino de Deus não está na dimensão física, ele falou, não é deste mundo. Então o reino de Deus, nós não vamos entrar, nós não vamos desfrutar, nós não vamos ter experiência com o reino de Deus de uma maneira natural. Por isso que a Bíblia diz, ao homem natural, as coisas de Deus lhe parecem loucura. O reino de Deus, ele é para nós, para suprir as nossas, o que, irmãos? Necessidades. Eu vou entrar no reino de Deus porque eu quero uma Ferrari. Não. Eu vou entrar no reino de Deus para que minhas necessidades sejam supridas. Para que Deus possa falar ao meu coração, para que Ele possa me dirigir pelo caminho. Essa vida, Jesus diz lá em João, capítulo 15, acho que versículo 5. Sem mim não podeis fazer nada. E nós fazemos tudo sem Jesus, sem ouvir Deus falar com a gente. Eu repito, pode ser que a gente escolha até as coisas certas, mas se escolhermos errado, vai repercutir na nossa vida. E tem coisas que não dá mais para fazer. Por exemplo, um divórcio de um crente. Se você olhar para a Bíblia, não precisa nem de revelação. Está escrito. Aquele que Deus uniu, o homem não. Deus abomina o divórcio. Então, para que eu vou pensar nessas coisas? Eu vou lutar para que isso não aconteça. Eu vou buscar dentro da palavra de Deus. O filho tem que ser sujeito aos pais. Eu não vou fazer ele ser sujeito a mim. Eu não vou questionar o que está escrito na palavra de Deus. Vou ter que fazer, é minha obrigação fazer meu filho, minha filha ser sujeito a mim. Porque está escrito que os filhos têm que ser sujeitos aos pais. Tem que honrar pai e mãe. Então eu tenho que fazer conforme a palavra. Tem coisas que não preciso de revelação, porque está literalmente escrita. Mas tem coisas que eu preciso de revelação.
E é por isso que eu preciso acessar o reino de Deus. Tem coisas que oração não vai funcionar. Porque o reino de Deus não é uma oração. O reino de Deus é trazer o poder de Deus para a sua vida. Então, quando o reino de Deus vem, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, venha. Ele não orou, ele apenas obedeceu a palavra de Jesus. Venha. Pedro andou sobre o mar. Mas quando ele começou a sentir medo, ele começou a afundar. Jesus falou, por que você sentiu medo, Pedro? Homem de pequena fé. A fé é algo que te traz o reino de Deus. Porque é uma coisa que você toma, é uma atitude que você toma, porque está escrito. Vem por dar ouvido o quê? A palavra. Então, toda a palavra que sai da boca de Deus, não volta para ele vazia. Antes vai se cumprir para aquilo que ele designou. Eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Amém? Então vamos lá agora. O que temos que fazer então? Apocalipse 19, 9. Vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente entender. Primeira coisa que eu e você temos que fazer para adentrar no reino de Deus. Parar de pensar como seres terrenos limitados. Porque nós somos limitados ao mundo físico, irmão. Para eu chegar agora e ir para São Paulo, eu não vou a pé. Eu preciso de um carro, preciso de um ônibus, preciso de um avião, eu não sei. Ou eu preciso de alguém que tenha um carro para me levar. Agora a pé não vai dar para ir, né? Se eu preciso chegar hoje à noite lá. Então nós somos limitados a este mundo. Para eu sobreviver, eu preciso de comer. Lembra-se que quando Moisés foi ao monte e ficou 40 dias, 40 noites, sem o que, irmão? Comer e nem beber. Porque ele estava no reino de Deus. O reino de Deus supre todas as nossas necessidades físicas. Quando você entra no reino de Deus, você é curado, você é liberto, você consegue tudo aquilo que você precisa. Mas tem um preço para a gente entrar no reino, que nós vimos semana passada. Entrar nas dimensões espiritual e conhecer o reino de Deus. Nós temos que entrar nas dimensões espirituais para conhecer o reino de Deus. É nós que vamos até lá. Por isso que ele disse, buscai em primeiro. Nós temos que buscar. Nós que temos que nos esforçar. Nós vimos lá, nós vamos ver de novo aqui na palavra daqui a pouco, que o Senhor disse que para entrar no reino de Deus nós temos que o quê? Pregar o quê? Força. É por força mesmo. Aí eu dei um exemplo, o Jacó com um anjo, ele brigou a noite inteira, até quebrou uma perna, para ele poder receber a bênção dele. Então veja, o esforço que ele fez a noite inteira, lutando com o anjo, para receber a sua bênção. Quanto tempo você passa lutando para conseguir receber o que você quer? Você faz uma oração, pastor, ora para mim, irmão, leva o meu nome lá na igreja para orar para mim, acabou. Não, irmão, se você insistir, eu já dei muitos testemunhos meus aqui. Se você, às vezes eu preciso de 3, 4 horas para vencer um demônio, mas eu venço. Eu não paro. Enquanto, às vezes eu preciso de 2, 3, 4 dias, 2, 3 horas de madrugada lutando para vencer um demônio. Para eu conseguir entrar no reino de Deus e lutar. Porque a resistência é grande. Olha o que diz aqui. Nós já falamos do Apocalipse, irmão? Apocalipse 19, 9? Amém. E o anjo me disse, anjo é espiritual, amém? Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Veja, essas são as palavras verdadeiras. Muitas coisas nós não vamos precisar acessar o reino de Deus, porque já está escrito aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer, tomar atitude. Por exemplo, a Bíblia diz, se eu olhar para uma mulher e sentir o desejo por ela, desejar, eu cometi o quê? Adultério. Então eu não preciso da Bíblia, a revelação, para saber se eu posso ou não desejar uma mulher, que não seja minha esposa, claro. Porque está escrito, é literal isso. Está escrito que eu devo trazer os dízimos à casa do Senhor, ofertar à casa do Senhor. Eu não preciso de revelação, porque já está escrito.
aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa daqui, nada foi tirado, nada. Jesus falou, eu vim cumprir a lei. Tem gente que fala de lei, nem sabe o que é lei, nem sabe o que é graça de Deus. Eu peço a vocês que sempre lê, ouça aquela mensagem, bem-vindo à graça de Deus que eu coloquei lá no YouTube. Se você não entendeu o que é graça de Deus, irmão, você está perdendo tempo ir para a igreja. Porque você vai errar muitas vezes, por quê? Porque você não entende o que é a graça de Deus. Versículo 10. Então caí aos seus pés do anjo. Ele estava tendo uma visão do anjo, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Deixa eu te desmistificar uma coisa aqui. Esse negócio de cair no poder. Todo mundo usa esse versículo, usa mais uns outros em Jeremias, Paulo e tal. Mas todas as vezes que essas pessoas caíram, João caiu, eles estavam diante de um anjo, vendo o anjo. A pessoa viu o anjo e caiu. Se você... Tem gente que se vê o Bolsonaro, joelha, cai no chão de alegria. Às vezes você vê umas... Tem gente que desmaia quando vê o cantor, não é? Entendeu? A emoção é tão grande. Imagine você ver um anjo, irmão. Quem é espiritual? Tem gente que se vê um anjo sai correndo, porque não tem nada a ver com Deus. Se vê um demônio, tudo bem. Mas tem gente que vê um anjo, está tão longe de Deus que sai correndo. Imagine essas pessoas que viveram com Jesus, tinham uma intimidade muito grande com Deus, falavam com Deus, passaram por muitas coisas. Um profeta que ouvia Deus, vê um anjo. Pô, isso aí era um privilégio, irmãos. Porque o anjo representava o próprio Deus. O que você faz se você vê Deus agora? E aí, cara, tudo certo? Não, irmão, você vai se prostrar, você vai se ajoelhar. Porque a unção é muito grande. O que uma pessoa deve sentir quando vê um anjo, quando sente deve ser muito gostoso, muito maravilhoso, que chega a se prostrar. E aí fez. Então caiu os seus pés para adorá-lo. Para quê, irmãos? Adorá-lo. Veja que ele não ficou preso. Que quem cai no poder aí fica preso. Não consegue se levantar. Não é verdade? Vocês já viram esse negócio de cair no poder? E a pessoa pode perguntar, quem cai no poder não consegue levantar. Outro dia eu vi uma senhora aqui, que ela caía no poder, aí ia cair aqui, minha esposa colocou a mão e expulsou o demônio, e ela não caiu. E ela disse que um dia antes tinha caído no poder na igreja dela e bateu a cabeça no banco. Porque se cair no poder, se não tiver alguém segurando, o bicho bate a cabeça. Eu aprendi isso, que quem faz bater a cabeça é o demônio. A primeira coisa, quando uma pessoa manifesta, segura a cabeça. Eu ensino para os obreiros. Põe a mão aqui atrás. Porque o demônio vai fazer jogar a cabeça no chão, para rachar a cabeça da pessoa. E é o que acontece com esse tal do Espírito Santo aí. Mas aí o que aconteceu? Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Anjo não pode ser adorado. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Versículo 11. Seus olhos viu o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Então nós vemos aqui que o apóstolo João tem uma visão do mundo espiritual, fala com o anjo, ouve o anjo falar, né? Então, ele caiu, mas caiu porque foi adorar a Deus. Então, nós temos que tem que ter discernimento o que é de Deus e o que é do diabo. O diabo sempre vai pegar alguma coisa da Bíblia para tentar imitar. A imitação dele é muito frajuta. Só quem não tem discernimento do Espírito que cai nessas baboseiras. Quem não lê a Bíblia, quem não tem discernimento, quem não conhece Deus, quem não tem uma experiência verdadeira com Deus, vai cair nessa baboseira. Então, voltando aqui na palavra. Então, entrar nas dimensões espirituais, nós temos que conhecer. Para quê? Para que a gente possa ouvir Deus falar. Quando a gente entra, irmãos, pode ter certeza que Deus vai falar. E nós vamos ver
que Deus fala de várias maneiras para nós também. Não, para que ele fala? Por que vem essa revelação? Porque tem coisas que ainda a gente não entende. Então, essas visões, essas revelações, é para que a gente compreenda o que está escrito. Ou até mesmo compreenda aquilo que a gente não entendeu, né? Aquilo que nós não entendemos na palavra dele. Porque a palavra já é suficiente. Mas tem coisas que a gente precisa de revelação. E onde eu vou buscar? No reino de Deus. Quando falamos de profético na igreja, há uma grande bagunça aí hoje. O profético não é só profetizar. Isso é profético. Entrar no reino de Deus é uma manifestação profética. Todos nós temos condições, todos nós, irmãos, todos nós. Todos os filhos podem entrar no reino de Deus. Ele deu para todos. Ele deu para todos. Agora, somos um espírito, amém? Que habitamos no corpo físico, amém? E comunicamos através da alma, já falei isso, que é os nossos sentidos, né? E pensando para vir no mundo físico. Então nós pensamos, nós temos um corpo espiritual, vivemos um mundo aqui físico e pensamos nas coisas físicas. É difícil você desligar do mundo físico. Porque para nós, por exemplo, imagine você andar sobre o mar. Pô, a cabeça não entende isso. Imagine Jesus um dia tinha que pagar o imposto e falou, vai lá Pedro, pesca um peixe lá. E tinha moeda, pega uma para mim e outra para você. Veja, quando o reino de Deus vem, coisas impossíveis ao homem acontecem. O milagre só acontece quando o reino de Deus vem. Pô, a pessoa estava com câncer, vomita o câncer. Isso é um milagre, é milagre? É o reino de Deus. Quando o reino de Deus ele desce na sua vida, as coisas naturais, elas não são muito frágeis, muito pequenas para o poder que existe no reino de Deus. O reino de Deus é perfeito, tem o poder para transformar qualquer coisa. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino, que todas as coisas vos serão acrescentadas. O que nós vimos lá em Efésios 3 no começo? Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. O que está escrito lá em João 15:7? Se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, no reino, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É muito poderoso no reino de Deus. Então, todo espírito humano pode ver, ouvir, experimentar o mundo espiritual. Mateus 11:12. Desde que você obedeça aquilo que está escrito. Existe um caminho para você chegar lá. E qual é o caminho para você visitar o reino de Deus? É isso aqui. Desde os dias de João Batista até agora. Até João Batista, os profetas eram diferentes. Não que eles também não tinham acesso ao reino de Deus. Todos eles tinham. Mas eles profetizavam porque não tinha nada escrito. Então tudo, a não ser o Torá, né? Tanto é que eles iam lá na Torá e lia. Agora nós temos o Novo Testamento, que está escrito. Nós não precisamos mais de revelações novas, denominações novas, teologia nova, porque tudo já está escrito o que nós temos que fazer. Porém, há algo específico para cada um de nós, que nós podemos buscar quando nós necessitamos, que nós não compreendemos na palavra, mas o reino de Deus nos traz. E ele diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Então não é uma oraçãozinha que você vai conseguir, irmão. É força mesmo, é dedicação, é oração, é jejum, é consagração, é santidade, é passar períodos realmente meditando na palavra, buscando a palavra. Você vai ter que se esforçar muito para você acessar o reino de Deus. E muitos hoje não têm nem tempo de ler a Bíblia. Agora a gente vê pessoas que não lêem a Bíblia. Ah, eu leio todo dia, pastor, tudo bem. É bom ler a Bíblia. Mas, leu e aí? Fechou, glória a Deus, fiz a minha parte hoje. Vim na igreja domingo,
assinei o ponto lá na igreja, dei minha oferta, dei meu dízimo, glória a Deus. Aí semana toda bombardeando. Pá, 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 pá. Oh, mas eu vou na igreja. Acesse o reino de Deus, irmãos. Não adianta você só ter na mente, só ter o conhecimento da letra. Eu conheço o reino de Deus, sei que tem o reino de Deus, eu sei que tem o Espírito Santo, eu sei que tem isso, eu tenho o conhecimento, amém. Mas você tem que viver o que está escrito. Desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força. E os que o usam de força se apoderam dele. Somente quem usa de força. Então não é uma oraçãozinha qualquer que você vai trazer o reino de Deus. Você precisa se esforçar muito para você alcançar. Muitas coisas você vai ter que fazer, deixar de fazer, você vai ter que aprender. Eu estava pregando aqui sexta-feira, mensagem muito, eu gostei dela também, fala do sofrimento, né? Porque muita gente põe tudo culpa no diabo. Ele está por detrás. Mas muitas coisas nós passamos porque nós temos que aprender. Deus corrige aquele que ama. Se você não chegar num patamar, você não pode receber aquilo. Por exemplo, José, para ele governar, irmãos, ele teve que passar muitos anos como escravo, pois ele foi preso. Veja, Deus foi ensinando ele para ele chegar a ser governador. Moisés teve que passar 40 anos como pastor. Moisés era muito nervoso, tanto é que ele havia matado um egípcio antes de fugir. Ele não aguentava, ia lá e dava porrada, tanto é que ele matou o cara. Então Deus falou, eu preciso deste homem para tirar o povo do Egito. Mas desse jeito não dá, o cara é muito nervoso. Eu vou colocar ele 40 anos para ficar como uma ovelha, o dia inteiro. Mé. O que Deus deu a ele, irmão? Paciência. Ele aprendeu a ser paciente. Por agora, porque Deus sabia o que o povo ia fazer com ele 40 anos no deserto. O povo obstinado. Mas Moisés, como ele já tinha adquirido paciência, ele conseguiu aguentar o povo. Tem uma passagem lá na Bíblia que nem Deus aguentou mais o povo. Deus falou assim, Moisés, é o teu povo, meu não, é seu. Eu já li isso aqui na Bíblia, na igreja. É teu. Eu, Deus, não estou aguentando esse povo, só você. É teu povo, porque eles vão morrer tudo. Não tem mais jeito. Eles não conseguem mudar. Então veja, 40 anos eu mudei você. Ele só conseguiu mudar 2, Caleb e Josué. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então nós vemos, irmãos, que o sofrimento, ele vem para que a gente mude. Então às vezes você não quer mudar, você não quer obedecer, você não quer ser como a palavra de Deus, você não vai conseguir acessar o reino de Deus. Porque enquanto você não mudar esse teu jeito, essa maneira de ver errada, essas atitudes erradas, o que vai acontecer? Deus não vai permitir o reino. Ele não vai permitir qualquer pessoa entrar lá. Não estou dizendo que Pedro e João, eles eram pessoas puras. Não tinha pecado também, errava. Só que eles estavam já numa espiritualidade bem maior. E hoje temos que nos esforçar muitas vezes para não sermos mais aquilo que a gente era. Se você quer ser a mesma pessoa sempre, pastor, mas por que eu consigo acessar o reino de Deus? Jesus, ele até falou, né, na mensagem passada. Se vocês expulsam demônio que está no mundo espiritual, por que vocês não conseguem acessar o reino de Deus que está no mundo espiritual? Quando você expulsa um demônio, você está invadindo, você está expulsando algo que está lá no mundo espiritual. Se o demônio ouve você, em nome de Jesus, sai lá do mundo espiritual, porque ele não está no mundo físico, ele está manifestado numa pessoa, mas ele é um espírito, ele está na dimensão espiritual. Se você acessa o inferno, por que você não acessa o reino de Deus? Se você consegue ouvir o demônio que está lá no inferno, falando através de uma pessoa, por que você não consegue ouvir Deus falando através da palavra? Então por isso que Jesus falou, se vocês expulsam demônios, porque vos é chegado o reino de Deus. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, 17. Todo espírito unido a Deus está habilitado a conhecer o mundo espiritual. Eu já falei, mas vamos lá. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se eu estou unido com Deus, Deus está no reino dele
eu consigo acessar o reino de Deus. Amém? Agora vamos entrar na mensagem de hoje, agora. Para que a gente tenha... O que acontece quando eu entro no reino de Deus? Agora é rapidinho. Primeira coisa, o nível de comunhão determina o que vamos vivenciar no reino de Deus. Qual é o nível que você tem de comunhão com Deus? Você pode ter um nível de comunhão muito grande com a igreja, com a obra de Deus. Eu posso ser um pastor que pregue segunda, quarta, sexta, domingo, mas isso não me dá qualificação para eu entrar no reino de Deus. Eu tenho que ter um nível de o quê? De comunhão com o próprio Deus, intimidade. Tem muitos maridos e mulheres que são casados, no papel, vivem na mesma casa, mas a esposa não sabe nem quanto o marido ganha. Não sabe nem se ligar, se perguntar para ela, onde está o teu marido? Olha, não sei. A última vez que eu vi ele, ou seja, não tem uma comunhão. É briga, é separação. Então, às vezes a pessoa fala, eu sou de Jesus, aceitei Jesus. Mas não tem uma intimidade muito grande com ele. Você pergunta um versículo, como eu fiz a brincadeira aqui, né? Onde está o livro de Naum? Aí o crente responde, não sei. Então veja, as pessoas não sabem nem manusear a Bíblia. E a Bíblia diz que o bom obreiro, ele manuseia o quê? Bem a Bíblia. Ele sabe manusear. Ele tem conhecimento da palavra, pelo menos. Mas isso é físico. Mas eu estou dizendo espiritualmente. Quantas experiências você tem espiritual, quanta comunhão, quanto que você já ouviu. Tem gente que só vê as trevas. Tudo que é mal. Vocês vão entender que quem vê o lado ruim está frito. Porque quando você realmente entra no reino de Deus, você não passa mais a viver o lado ruim. Você passa a viver as coisas boas do reino de Deus. Porque lá no reino de Deus, Satanás, ele não manifesta. Ele não pode te atingir se você está no reino de Deus. Vamos lá. O que acontece quando você entra no reino de Deus? Manifesta 3 tipos de condições. A primeira, visões. Lembre-se que o João teve o quê? Uma visão. Ele teve a visão de quem? Do anjo. Mas ele estava onde? No mundo físico. Visão aberta, né? Tem gente que consegue ver o mundo espiritual. Nós vamos falar isso. Êxtase. O que é êxtase? Nós vamos entender. E também o arrebatamento. Tem gente que é arrebatada. O arrebatamento não é esse que a gente vai ter lá na glória um dia. Então, todas essas manifestações, todas elas, só tem esses 3 tipos de manifestação. Todas elas são para fazer eu e você compreender o que não conseguimos entender na palavra. Às vezes a gente lê, Deus não fala com a gente. Opa, preciso acessar o reino de Deus, porque Deus vai me revelar essa mensagem. Hebreus 1, versículo 1 a 3. Todo mundo conhece, mas nós vamos levar de novo ao entendimento. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Então Deus falava porque não tinha. Quem interpretava a palavra de Deus eram os profetas. Mais um. Mas nesses últimos dias, falou-lhe por meio do Filho, a palavra, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então a palavra é que recebe. Tudo vai para a palavra. Irmão. Tudo na nossa vida tem que estar na palavra. O profético, ele existe para você compreender a palavra. Essas manifestações do reino de Deus, de você ter visão, esse arrebatamento, é para você entender aquilo que já está escrito. Porque o Senhor diz, eu não quero que acrescente e nem tire mais nada do que está escrito. Se fizer isso, é maldição. Mas tem coisas que a gente não tem a revelação. E nós precisamos buscar uma intimidade maior com Deus para que Deus possa nos revelar. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E por meio dele, ele é o caminho, ele é o intercessor, ele é a linha, né, a ponte. E por meio dele, de quem fez o universo. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, sem ele nada poderia ser feito. Jesus estava lá na criação do universo. Mais um. O Filho, Jesus, a palavra, é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser.
Então, quando você olha para Jesus, você vê quem, irmãos? Deus. Como que Deus era? Como que Deus é? Está escrito. Como que Deus pensa? Está escrito. O que Ele gosta? Está escrito. O que Ele não gosta? Está escrito. Então, o Senhor, aqui está escrito que quando eu olho para a palavra, eu vejo Deus exatamente. Às vezes você lê um livro, né? Às vezes você lê um livro, ou você vê alguém falando de alguém. Ontem eu estava na casa de uma pessoa, a pessoa falava de uma pessoa, eu imaginava ela de um jeito. Aí eu entrei na internet para ver, não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava. Pelas palavras, eu imaginava careca e gordo. Mas é muito cabeludo e magro. Então, as palavras nos dão uma imagem de quem é aquela pessoa. Você fala para uma pessoa, nossa, aquela pessoa falou para mim que ele era bonzinho, não sei o que lá. Nossa, me tratou com tanto ignorância. Aí você fala, puxa vida, eu acreditei nas palavras. Mas essas palavras aqui, elas não mentem para nós. Essa palavra é a verdade. Amém? Então ele diz aqui, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Todas as coisas, irmão. A palavra sustenta todas as coisas, todas, por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então a palavra de Deus é o próprio Deus, é Jesus, e aqui nós aprendemos. Mas chega um momento que a palavra de Deus, nós precisamos de uma intimidade maior para Deus, para que Deus nos revele. E muitas vezes Ele vai revelar algo que está escrito, vai fazer a gente compreender, e muitas vezes Ele vai nos mostrar coisas que a gente não está acostumado a ver. Vamos lá? Primeira coisa, visões e sonhos. Deus fala através das visões e sonhos. Sonho também é uma visão. Amém? Semana passada eu contei aqui para os obreiros um sonho que eu tive e realizou certinho conforme eu sonhei. Deus me mostrou, estava tudo através de um sonho. Então, visões. Toda visão que Deus te dá, você está acordado. Amém? O sonho, não precisa nem falar, né? Você está o quê? Dormindo. Só que a interpretação, quando você acorda, ela vem da alma. A alma ela te dá, é o que te capacita a conhecer. Então, quanto mais eu tenho entendimento da palavra, mais facilidade eu vou ter de interpretar. Eu prego a palavra, mas muitas coisas que eu prego aqui, quer dizer, o que eu vou pregar hoje, que eu preguei, eu não sabia. Eu sabia o tema, mas o que eu ia falar, os exemplos que eu ia dar, isso vem tudo na hora. Os versículos que eu falo, às vezes, na hora, irmão, é que eu lembro na hora. Por quê? Porque a minha alma, ela já tem um conhecimento dessa palavra e encaixa naquele momento aquilo que eu estou pregando. Ou seja, confirma aquilo que eu estou falando. Porque está escrito. Isso é uma revelação que sai na hora. Às vezes, como eu falei, eu ouço a minha mensagem que eu prego, eu ouço coisas que eu não lembro que eu estava pregando aqui. E Deus fala muito comigo através das mensagens que eu mesmo prego. Porque eu não prego de mim, eu prego conforme o Espírito Santo me revela. Então veja, visões claras, porque os nossos ouvidos e olhos espirituais presenciam. Quando você está sonhando, você vê? Você vê o que você está sonhando? Vê ou não vê? Sonho é uma visão, irmão. Você vê que você andou, você comprou um carro, você andou de carro, você voou, você correu do bandido, o diabo. Você sonha e você tem a imagem do sonho. Tem pessoas que têm visão aberta. Ela está assim, de repente aparece uma visão, e ela tem a visão de algo que aparece rapidamente. E a pessoa, como ela já tem uma intimidade com Deus, Deus mostra para ela. Então, e a pessoa sabe, mas tudo aquilo porque ela precisa compreender algo da palavra. Então, os ouvidos, você ouve o que a pessoa fala no sonho? Né? Ouve ou não ouve? Ouve. E na visão também você ouve. Então, no sonho você vê e você ouve. Só que às vezes não tem nada a ver com a tua vida. Quantas vezes você sonha com pessoas que você nunca viu? Tem sonhos e tem sonhos. Os sonhos que são revelação, eles são diferentes. Eles são diferentes. Porque você não esquece nenhum detalhe dele. E eles são muito nítidos e você sente que tem alguma coisa para te falar. E você precisa de... Lembra o sonho que tiveram com
levar até José para interpretar. Mas o Espírito Santo te interpreta. Se Deus te dá o sonho, Ele vai te dar a interpretação. Se Ele não te der na hora, em breve, alguns dias, algum tempo depois, você vai entender. Deus me deu um sonho semana retrasada e se cumpriu semana passada. Direitinho conforme eu tinha sonhado. Eu sabia, eu consegui interpretar, mas eu não consegui ver quando aquilo ia acontecer. E aconteceu. Então veja, é necessário ter discernimento da alma. Você sonha, você... Ai, pastor, eu tive um pesadelo. Mas se você dormir, antes de dormir, comer um lanche, irmão, Big Mac, um X-Tudo, uma pizza, um meio litro de Coca-Cola, você vai ter pesadelo. Isso já é cientificamente comprovado. Então esquece esses sonhos. Sonhos que você realmente, Deus te dá, é um sonho muito diferente do que parece que foi real aquilo lá. É muito, chama muita atenção. O resto dos sonhos são normais. Então vamos lá, Atos 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Então ele teve uma visão. Ananias, e ele ouviu o que Deus falou na visão. Ele não viu o anjo, ele teve uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Veja, ele já conhecia quem era. Ele já conhecia a voz do Senhor. Ele sabia quem é que estava chamando ele. Porque ele tinha o que, irmãos? Intimidade com o Senhor. Ele acessava o reino de Deus sempre. E opa, o Pai está me chamando. Vamos lá. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está o quê? Orando. Versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, quando Paulo orou, ele também viu o quê? Um homem vindo lá, impondo a mão. Então, veja, houve o quê, irmãos? A confirmação da visão. Tudo que Deus te dá tem que ter confirmação. Toda visão tem que ter confirmação. E, geralmente, eles não tinham ainda a palavra como nós temos hoje. Nós vamos achar toda a confirmação aonde? Na palavra. A palavra ela vai te confirmar tudo aquilo que você está vendo. Pode ter certeza disso. Outra coisa que eu quero passar para vocês. A mensagem que vem de Deus, anote isso, nunca esqueça disso. Quem tem visão, quem tem sonhos. Tem gente que gosta desse lado místico, né? Isso não é misticismo. Isso daí é realidade. Isso é reino de Deus. Ah, eu tive um sonho. Mas tem gente que chega para mim, pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim. O que o senhor acha? Quando Deus dá o sonho, dá a revelação, irmão. Pastor, olha, eu abri a Bíblia, tinha essa palavra. O que quer dizer? Irmão, se você não está entendendo, nem eu. Eu não sou Deus, eu não sou Espírito Santo. Você precisa de Espírito Santo. Eu vou talvez interpretar de acordo com aquele que, conforme a minha vida. Mas eu não sei como que é a sua vida. Por isso que bom, busque o Senhor, busque o meu reino. E Deus vai falar com você. A mensagem que vem de Deus sempre, presta atenção, quando vem de Deus, sempre trarão sensação de justiça e paz e alegria. Sempre, quando vem de Deus. Mesmo diante de situações ruins. Pastor, eu tive um sonho terrível. Mas na hora que você acordou, você sentiu paz, alegria, não ficou assustado, não ficou preocupado. Mesmo que tenha sido um sonho ruim. Mas houve uma coisa, uma revelação, e você sentiu. Agora, quando o diabo interfere nas visões, o que você sente? Inquietação, medo e percepção que não está nada bem naquele momento. Ixi, tem coisa ruim. Vai acontecer coisa tragédia. Você vê um pessoal que só fica falando em tragédia? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Outra coisa, nunca, eu estou dizendo, nunca. Diga, assim falou o Senhor me mostrou. Nós não podemos usar, porque a tua visão é para você. A tua visão nós não podemos, porque tudo que Deus mostrou está na palavra. Se Deus te dá uma visão, Ele vai te mostrar na palavra. Olha, essa palavra aqui é para você, irmão. Essa palavra é para você, irmão. Eu tive uma visão, porém, essa visão tem a ver com esta palavra para você. Eu estava assistindo
Sexta-feira, os pastores, os líderes, Malafaia, RE, mais uns aí, Guirrina, os líderes foram até o Planalto orar pelo presidente. E um deles profetizou uma coisa que eu já tinha profetizado. Minha esposa teve essa revelação e nós falamos aqui na igreja, que o nosso presidente representa na Bíblia o rei Ciro. Deus deu a unção do rei Ciro para ele. Ele vai destruir os inimigos. E não é crente. Deus não achou nenhum crente judeu, nenhuma pessoa do povo dele, para reinar naquela época. Teve que chamar um cara que xinga, um cara que é doido, que nem o pessoal fala, que não é doido, ele é muito inteligente, mas que tem princípios. Tem princípios. E é um cara, foi perfeito para nós aqui. E ele confirmou essa visão que a gente teve, essa revelação que minha esposa teve. Que Deus mostrou para ela, ele é o Ciro. E aí o pastor confirmou. Pode assistir lá as orações do pastor. Tem um pastor que fala isso. E realmente ele é como Ciro. Irmão. Você quer saber quem é o nosso presidente? Leia lá Isaías 45, você vai ver. Ele é o nosso presidente. Foi Deus que colocou ele como rei Ciro. E o que ele vai fazer? O que o Ciro fez. Por isso temos que continuar orando. Mas vai ser muito bom para a gente. Tá certo? Vamos correr. Essa mensagem ela é gostosa, mas... Atos 10, versículo 10. Êxtase. O que é isso, pastor? Está em êxtase. Todo o nosso corpo participa de uma experiência além de uma visão. Você entra na própria visão como se estivesse sido colocado dentro de um filme. O êxtase é o seguinte. Você tem uma visão, é uma visão. Só que não é uma visão que você vê. É uma visão que você entra dentro da visão e você é personagem da visão. É como se você estivesse participando. Você está assistindo uma novela, você está assistindo um filme, e de repente você se vê lá dentro do filme, vivendo aquilo que o filme está passando. Então isso é o êxtase, que alguns têm essa condição também, de entrar numa visão de Deus e participar. Vamos ver? Atos 10, versículo 10, está aí. Tendo fome, queria comer. Veja, ele sentiu até fome e queria comer daquilo que ele estava vendo lá. Eu queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ou seja, ele estava lá, vivenciando aquilo que estava acontecendo, a visão, ele estava dentro da visão. Caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Vamos mais um. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. 13. Então uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mate e o coma. Ou seja, como que ele ia matar uma coisa que ele estava só vendo? Ele viu a visão e ele viu, pode matar e comer. Pode matar, quer dizer, na visão ele estava lá, ele sentiu fome, ele estava com fome, na visão. Poderia ser um sonho, não sei, mas ele estava na visão. E ele viu, Deus falou assim, mata e come. Mas aí foi uma visão. Se você ler todo o trecho, o texto, você vai ver que ele estava numa visão. Ele teve uma visão. Só que ele participava daquela visão. Ele não via. Ele não assistia a visão. Ele estava dentro da visão. Tanto é que Deus falou, pode matar esses bichinhos que você está comendo. Mas por quê? Porque na lei era proibido comer esses animais. E Deus estava falando, não, agora você pode comer. Então voltando aí. Arrebatamento, é o último. Existem revelações, põe lá em Ezequiel 41. Existem revelações que não podem ser dadas aos servos de Deus na terra. Tudo que eu falei aqui, a pessoa está na terra. Ela está em contato com a terra, ela está ouvindo, ela está no ambiente. Mas existe o arrebatamento, não. O arrebatamento é algo diferente. Não é o arrebatamento que nós vamos ter. E aí o que ele faz? Então são transportados a lugares celestiais. Quem lembra, quem foi na Bíblia que translador? O matemático. Ele estava num lugar e ele foi para um outro lugar. Ele apareceu num outro lugar. Isso pode? Pode. Quem usa muito isso aqui são satanistas, mas parecido. Eles usam para fazer viagem astral. Mas ele não vai, eles ficam lá. E o que aconteceu aqui? No 25º ano do exílio, do início do ano,
No 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto. Quem fez isso? Quando Jesus foi tentado, Satanás levou, ele viu todo o reino lá, teve visão. E pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham aparência de uma cidade. Irmão, isso aqui nem havia sido construído ainda. Deus mostrou o futuro para ele, o que ia acontecer. Então, mais um. Ele me levou para lá. E eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada, com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. Veja, esse templo, irmãos, nem havia ainda existido, Deus mostrou. O profeta foi levado ao templo de Deus em Israel, que ainda nem existia. Mostrou o futuro para ele. Olha só. Porque o mundo espiritual, ele é presente. Então, se você caminhar no mundo espiritual, você vai ver tudo ao mesmo tempo. Você vê o passado e você vê o futuro. No mundo espiritual. No mundo espiritual você consegue ver tudo, porque tudo é. Eu sou, se deres ouvido hoje. O mundo espiritual é presente. Então tudo lá é uma coisa, lá dá para ver tudo. Por isso que Moisés teve a visão do Gênesis. Porque ele entrou no reino de Deus, ele conseguiu ver o que estava acontecendo lá. Por isso que Moisés, poxa, mas como que Moisés, depois de quantos mil anos depois, ele conseguiu ver o que aconteceu? Porque ele entrou no reino de Deus, ele viu o reino de Deus. Ele ficou 40 dias lá com Deus, Atos 8:39 está lá do Filipe. Então vocês veem como que quando a gente entra no mundo espiritual, no reino de Deus, a gente consegue ver todas as coisas, porque tudo lá, por isso que João viu o fim. Claro que é tudo conforme Deus o quê? Vai permitindo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho, desapareceu. Quem aconteceu isso é a pastora Ana Mendes, quando Deus permite, não é a hora que ela quer não. Quando há uma necessidade que Deus, ela consegue transladar. E ela já fez junto com o Morris Cerullo, um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, nem sei se ele está vivo ainda. E ele, junto com ela falou, meu Deus, eles tinham que ir para uma pregação, eles estavam atrasados, porque eram vários lugares, e ela tinha que ir com o avião. Chegar no aeroporto para pegar o avião. Falei, mas nós não vamos conseguir chegar no aeroporto. Falei, não, pode ficar sossegado. De repente, chegaram lá no aeroporto, com carro e tudo, irmão. Aí o Maurício falou, o que está acontecendo? Não, vamos para o shopping. Não, mas já chegamos, já. Ele deu uma dormida, né? Já chegamos já, e dá tempo de ir no shopping tomar um café ainda, porque tá cedo ainda para a gente pegar um avião. Olha só o que é o poder de Deus. O poder de Deus, ele é tão grande, irmãos, o reino de Deus, que coisas humanas não tem como explicar isso. Isso é poder, multiplicação de pães, andar sobre o mar. Por isso que a Bíblia diz, tudo é possível, irmão, ao que crê. Mas a nossa mente física deste mundo nos impede de ter essa experiência. Por isso que o Senhor diz, para vocês conseguirem isso, vocês têm que se esforçar muito. Porque a tua mente, o teu pensamento, a tua visão, estão tudo presa ao legalismo. O que é certo é o que a gente... Se eu jogar essa cadeira para o céu, ela vai cair. A gente não tem como entender essa dimensão pelo raciocínio lógico. Rapidinho, irmãos, eu quero só... Apocalipse 4:2, dar um outro exemplo aqui. Depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Veja a visão de João. João conseguiu ver o fim, e o Moisés conseguiu ver o começo. Tudo da permissão de Deus, né, irmãos? Por que ele nos dá essa visão? Para a gente compreender aquilo que é nossa mente, aquilo que está escrito, não tem como a gente compreender, então Deus permite. Mas o teu nível de intimidade com Deus tem que estar. A quem é muito dado é mais cobrado. Estamos terminando. 2 Coríntios 12:1, rapidinho, só vou ler agora. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Mais um.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Vamos lá, que eu li no começo. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Voltei àquele versículo no começo. Veja como é possível. Mais uma. Atos 12, 8. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Quem falou, irmão? O anjo. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Versículo 9. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Onde ele estava, preso? Tudo lhe parecia uma visão. Ele estava numa visão, aliás, estava no êxtase, porque ele estava andando com o anjo naquele lugar. Mais um. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Foi só para tirar ele de lá da cadeia. Ele entrou no mundo espiritual e assim foi. E o que eu tenho que fazer para isso acontecer? A oração. Salmos 24, 7. Abrem-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Então, nós temos que orar, irmãos, para a porta, Jesus falou, eu sou a porta, para que essas portas da dimensão do Reino de Deus, ela se abra sobre as nossas vidas. Amém? 2 Coríntios 5, 6 e termino. O Reino de Deus. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Amém? Enquanto você está trabalhando, eu tenho Deus. Espera aí, você está longe. Você tem Deus, mas você está longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Fé vem por dar ouvido à palavra. Mais um. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Mais um. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.